doce ternura, eterno Deus. Graça e paz, povo de Deus, pela misericórdia do Senhor, aqui estamos, depois de um culto maravilhoso, onde nós sentimos a presença de Deus, onde muitos louvores foram entoados para a exaltação do nome do Senhor, palavra ungida, pastor Otávio, trouxe para nós nessa noite. E essa voz aí, acredito que você já está familiarizado com ela, né? Já sabe quem é? Já sabe? Cantou Cristiano Borges, está cantando aí para a glória de Deus. Foi a pessoa que foi escolhida pelo Senhor para estar hoje vivendo esse último dia da programação da nossa Rede Jovem, né? Que tem como título, né, todo mês de junho, o meu junho com Jesus é bem melhor. Estou aqui com o cantor Cristiano Borges, que pôde louvar ao Senhor com suas belas canções, ou também aqui ao meu lado com o pastor Adriano Batista, que já é bastante conhecido, né? Através deste programa que tem sido, na verdade, tão abençoado e abençoador. E estou ali com o meu diretor, toda a equipe técnica ali, ó, coisa boa, graça e paz a todos, no nome do Senhor Jesus. E antes de ouvir o pastor Adriano Batista, eu queria ouvir aqui logo uma saudação pelo cantor, não é? Compositor Cristiano Borges. Cristiano, graça e paz. Graça e paz, pastor Nicásio, graça e paz, pastor Adriano, diretor, queridos irmãos e amigos que integram aqui a RW Vale. Eu estou, confesso, maravilhado. Certamente esse é um projeto que a mão de Deus está cuidando, está tomando conta, né? Está dirigindo. Graça e paz, queridos ouvintes, dizer que é uma alegria imensa, sempre que venho aqui ao Vale, sempre que venho a Caruaru, ter essa oportunidade de poder cantar louvores ao Senhor e, consequentemente, abençoar a vida daqueles irmãos que vêm ao templo, que vêm adorar conosco. É sempre, pastor Nicásio, uma honra muito grande. Cristiano Borges, hoje nós estamos fazendo história. Você e nós também. Por quê? Porque pastor Otávio está chegando aqui também, gostaria que viesse sentar aqui com a gente, fazer parte aqui, né, desse momento tão especial em nossa rádio web Vale da Bênção Central. Por que fazendo história? Fazendo história porque hoje nós estamos encerrando, né, a programação do meu junho com Jesus é bem melhor 2025, mas exatamente hoje a gente está completando um ano que esta emissora foi inaugurada, né? Um mês, né? Um mês. Eu estava pensando um ano. Exatamente hoje, fazendo um mês. É muito bom a gente ter gente que esteja por perto da gente, atento, né? Que vai orientando e corrigindo a gente e a gente vai agradecendo. Coisa boa. Pois é, você se sirva sempre de pessoas que estejam ao seu lado para lhe ajudar, como eu tenho aqui essa equipe maravilhosa que me ajuda bastante, tá bom? Então, exatamente hoje, um mês que a rádio foi inaugurada. E você está vivendo esse momento conosco, né? Que benção. Coisa maravilhosa. E o pastor Otávio também, né, fazendo história, porque é aniversário da nossa rádio, um mês de existência, e já temos, na verdade, alcançado dimensões que a gente jamais imaginaria que fosse possível em apenas um mês, não é? Nós temos gente que nos acompanha da Holanda, da Bolívia, da Alemanha. Olha que coisa linda. De repente, estão as pessoas em outros países interagindo com a gente, dizendo que feliz por ouvir as canções, as mensagens e etc. Não é? Mas, Cristiano Borges, me diga uma coisa. Como é que você, de repente, começou a cantar, a louvar o Senhor, a se apresentar como um cristão? Não é? De que processo você estava vindo, meu amigo? Bom, pastor Nicásio, vamos lá. Inicialmente, julgo ser importante dizer uma coisa que provavelmente vai servir até como uma motivação para aqueles que querem ingressar na música, né?
Eu toco, na verdade, eu estou perto dos 40 anos de música, né? Eu comecei a tocar aí em meados de 86, 87, mas eu não cantava. Na verdade, eu era um sujeito extremamente desafinado e isso me trazia um desgosto enorme, né? Porque eu tocava violão enquanto eu estava tocando, maravilha, tudo bem, tudo certo. Mas agora canta e toca. Era muito desafinado. Então, comecei a dar uma melhorada a partir do ano 98. Eu comecei a me dedicar um pouco mais, né? E aí eu comecei a ouvir as pessoas dizendo, olha, pouco, mas melhorou, né? Pouquinho. Então vai tentando, né? E certamente Deus tinha esse projeto para a minha vida, né? De sair por aí com meu violão, cantando louvores. E como alguém que vive integralmente da música, seria bem complicado viver da música sendo desafinado. Então Deus, em seus decretos maravilhosos, Ele me deu essa graça de cantar mais afinado, de tocar e fazer essa junção de voz e violão. E pela graça de Deus tem dado certo, pastor Nicásio. E toquei muitos anos, agora entrando mais propriamente na sua pergunta, muitos anos eu toquei em bandas do mundo, bandas seculares. Numa época como essa, era praticamente impossível, né, eu estar em casa. Nós tocávamos literalmente todos os dias do mês de junho. Eu me refiro ao tempo em que estive tocando com um cantor Amazã, lá em Campina Grande, né? Tinha dia que a gente fazia 3, 4 shows, um de manhã, outro de tarde, 2 à noite, né? E no final de dezembro do ano 2000, eu tive um encontro com Jesus, né? Tinha um vizinho que costumava me falar, né, do Evangelho, né, das coisas do Senhor. E eu já havia tido uma experiência anos atrás, né, lá em 1993, chegando até mesmo a ser batizado na Igreja Assembleia de Deus. E no ano 2000, né, eu tive essa graça de estar de volta, de ser resgatado pelo Senhor, né? Então, fiquei ainda cerca de 3 anos tocando com um cantor amazônico. Tempo muito difícil. Algumas pessoas não acreditavam muito na minha conversão. Disse, não é crente, não. Se fosse crente, não estava mais tocando aí essas músicas do mundo. Mas eu disse, um dia que eu sair vai ser de vez. Eu estou orando a Deus para Deus me orientar. E eu saí, pastor Nicásio, não que alguma porta de emprego tivesse sido aberta, não. Eu estava até comentando com o seu filho, enquanto lanchava hoje, quando cheguei aqui, literalmente com a mão na frente e a outra atrás, eu saí acreditando que Deus iria sustentar a mim e a minha família através desse trabalho musical, de forma bem despretensiosa, simplesmente saindo com o meu violão e cantando por aí. Na época existia o CD, que agora está extinto, né? Está extinto, assim. Então eu colocava alguns exemplares, algumas cópias dentro da capa do violão e saía em Campina Grande, às vezes de tarde, procurando alguma igreja, talvez um círculo de oração ou coisa do tipo, algum trabalho desse formato, para que eu pudesse chegar ali e cantar e, consequentemente, se os irmãos gostassem, talvez comprar um CD, né? E aí, eu falei para o meu filho hoje, pastor Nicásio, né? Eu faço questão de relatar isso aqui hoje, tá? E, sobretudo, com o senhor aqui, porque a Igreja Vale da Bênção Central aqui em Caruaru, um divisor de águas do meu ministério. Até então, eu sequer havia saído de Campina Grande, né? E no dia que o senhor ligou para mim, né, eu acho que foi o seu aniversário de casamento, bodas de prata, que foi o irmão Ronaldo, o nosso em memória, né? Sim. Irmão Ronaldo Corrêa. E eu mal pude acreditar no que vi quando cheguei aqui. Comecei a tocar. Não há por que pensar em desistir, não há. E quando eu vi os irmãos cantando, eu disse, como assim? Eu jamais saí de Campina Grande. E aí eu fui informado. É uma emoção muito grande, né? E fiquei muito feliz, pastor Nicásio, né? Fiquei muito feliz. Eu disse, Jesus, o que é que está acontecendo aqui? E assim, pastor Nicásio, essa igreja me abençoou muito, 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 de uma maneira tal que o tempo seria certamente muito curto aqui para dizer os detalhes. Por exemplo, eu não tinha
Na época não tinha um computador para fazer as cópias do CD. Eu ficava pedindo a um e a outro, e quantas vezes eu ouvi não, né? Não posso, não tenho tempo. E eu me lembro que numa só noite aqui, pastor de Cássio, eu fui tão abençoado aqui na venda dos CDs, que quando eu cheguei em Campina Grande eu comprei o computador. Que coisa boa, Vocês têm uma ideia. Que bom, Ninguém né? sabia disso aqui, Glória né? a Deus. Esse é um testemunho. Isso né? aqui é coisa inédita pra gente Inédito, aqui. pastor Né? de Cássio. E tantas outras vezes, meu irmão, né? Então, assim, não é porque eu sou congregacional, mas porque, de fato, a Igreja Congregacional Vale da Bênção aqui em Caruaru foi um divisor de águas do ministério. Muito bem. Varão de Deus, eu fiquei preocupado. Eu sei que os colegas aqui, eu gostaria que o pastor Neto também se aproximasse, né, para estar aqui com a gente. Não é todo dia que a gente pode ter, não é, o Cristiano Borges com a gente, dialogando, falando das coisas íntimas, né, da sua carreira solo como um cantor evangélico. Mas você me deixou um pouco curioso, não é? E eu queria matar essa curiosidade. Você disse que não era tão afinado assim. Não é? era. Não era. E quando foi que você acreditou que era possível cantar sem desafinar? Eu me recusei a aceitar a minha desafinação. Eu disse, não é possível. Eu disse, poxa, pastor de Cássio, eu já tinha gravado vários CDs de outros artistas, né, como produtor musical, gravando as guitarras. Na época eu tinha muita banda de forró, mas também tem na época estava começando realmente assim esse fenômeno das bandas com aqueles nomes esquisitos, né? Nome de comida. Foi nessa época. Então assim eu disse, não é possível, mas eu sei quando a guitarra está afinada. Deus me privilegiou, pastor de Cássio, com um ouvido absoluto. Né? Se passar um carro e buzinar, eu sei a nota da buzina, né? E isso sem ter nenhuma referência, né? Não precisa. Aconteceu um fato bem curioso, né? Talvez você não saiba ainda, mas pela graça de Deus eu me formei em música, sou graduado em música hoje pelo UFCG. Que coisa boa, rapaz. É uma coisa que eu queria muito para servir melhor ainda o meu Senhor, né? E lá no curso, um dos professores dizia o seguinte: meus melhores alunos são aqueles que vêm de igreja evangélica, porque esse pessoal cresce sendo musicalizado sem sequer perceber isso. Porque o lugar que mais tem música ao vivo é nas igrejas evangélicas, nos cultos, toda semana. É interessante, Cristiano, você falando nisso, eu me lembro que vendo aqueles calores de Raul Gil e aqueles programas. Você percebeu? Rapaz, quanta gente fez parte de igrejas evangélicas, de bandas, de corais, etc. A gente fica assim, né, abismado da quantidade de pessoas, né? E olha que a gente nem falou, pastor, que só aquele de Whitney Houston, de tantos outros artistas norte-americanos que foram forjados naqueles lindos corais lá do Brooklyn, o pessoal lá que canta e dança, que é uma coisa linda, né? Os afro-americanos, né? Então, assim, então aconteceu isso, né? Uma aula, tinha um professor, um camarada doutorado em Londres, muito preparado, mas assim, muito fechado. Eu vou usar essa expressão que é melhor, tá? E aí tinha por volta de 5h30 da tarde, e aí, pastor Otávio, um arranco começou a cantar do lado de fora. E os meus colegas de turma sabiam a questão do ouvido absoluto, né? E eu disse, aí, Cristiano, agora eu desafio você a dizer qual é o tom que aquela rã está cantando. Toda a sala da UFCG, da área de música, tem um piano. O doutor, né, o professor lá, doutor, estava no quadro lá escrevendo lá uma partitura. Ele largou tudo, abriu o piano e eu tinha dito, essa rã está cantando em sol 4. Ele foi lá, saiu do quadro, foi no piano e tocou o sol 4 e realmente bateu. Né? Rapaz, esse camarada saiu todo desconfiado. Porque ele é assim, pastor de Cássio. Ele disse, rapaz, a única coisa, ele dizia, a única coisa que eu tenho inveja nessa vida, em termos de música, é esses camaradas que têm ouvido absoluto, que são capazes de identificar os tons nas mais diversas manifestações, seja da natureza, seja, enfim, tudo aquilo que emite um som que produz nota, a gente consegue identificar. Muito bem, agora você ainda não entrou no cerne da minha pergunta, né? É agora que chega lá. Bom, então, né? Diga aí, quando foi que você foi, disse né, agora? Desabrochar, né? Ver essa coisa aí, né? Pastor, em 98, eu estava numa cidade
chamada Araúna, na Paraíba. Conheço. O senhor conhece? Conheço, né? Eu estava fazendo parte de um grupo católico da Renovação Carismática. E não tinha quem cantasse. Não tinha quem cantasse nessa época. E eu disse, rapaz, olha, eu posso tentar. E o quanto é bom, pastor Nicásio, a gente ser motivado. Né? Porque ele disse, olha, Cristiano, tinha uma moça lá que cantava divinamente, que é uma coisa mais linda. Né? E ela me deu umas dicas, né? Ela disse, Cristiano, eu acho que o que está atrapalhando é que você precisa literalmente dividir o seu cérebro. Deixa uma parte para o violão e deixa a outra para a voz. Voz e violão. Consequentemente, você vai perceber. Tá? E aí, pastor, como eu conhecia as escalas musicais, eu comecei a treinar, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Todas as melodias de todas as músicas, todos os louvores, eles estão dentro dos 12, das 7 notas, né? E dentro dos 12 notas da escala cromática, né? Então, assim, diz, bom, tem que estar aqui. Então, se eu estou conseguindo cantar essa escala afinado, significa dizer, por exemplo, dó, ré, mi, fá, sol, uma música minha. Ei, você aí, sol, fá, mi, ré, dó. Então, o que é que eu fazia? Eu não cantava a letra, eu cantava só as notas, inicialmente. Vocês vão começar assim. Eu vou cantar as notas e quando eu estiver seguro, né? Aí eu passo para... tiro as notas e coloco as palavras propriamente ditas. E aí, pastor de Cássio, começou, né? Foi tempo que eu fui lá, depois lá para o cantor Amazã. Lá eu exigia que a gente fizesse o back vocal, né? Fazia lá a segunda voz. E ele me disse, rapaz, tu tem uma voz boa, Cristiano, tu devia, rapaz, cantar aqui umas músicas comigo. Tinha uns desafios que ele fazia lá, e que era um dizendo uma coisa com o outro e tal. E aí, quando terminou, pastor de Cássio, o meu período ali na Amazã, eu disse, Deus, agora eu tinha gravado um CD de voz e violão, sem nenhuma pretensão. O máximo que eu fazia com esse material era mostrar aos colegas mais chegados. Né? E todos eles diziam, rapaz, olha, esse CD está muito bom. Foi aquele CD que chegou aqui, o pastor de Cássio, no vale. Né? Rapaz, não há por que pensar em desistir. Não há por que parar de caminhar na luz. Vou te mostrar a solução. A força que precisas vem do céu. Clame um pouco mais. Eu disse, agora chegou, agora tá bom. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas eu estou aqui também com o pastor Adriano Batista, e eu sei que ele está desejoso também de fazer uma pergunta para o Cristiano Borges. Fique à vontade. Pois o é, pastor pastor. Otávio, né? Aqui presente foi o pregador da noite, o pastor Niedson, não é? Eu sei que você precisa fazer um lanchinho, tem muita coisa boa ali embaixo, né? Mas a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Pois é, esse momento aqui é um momento ímpar, né? Um momento especial. Quero louvar a Deus por fazer parte aqui desta mesa e ter esses amados colegas, pastores aqui. E eu queria perguntar, né, ao Cristiano Borges, uma vez que agora, meu irmão, você volta aqui a essa casa e você se depara com, mais uma vez, a igreja cantando, não apenas uma música, duas, mas todas as músicas que nós cantamos hoje aqui, todas as músicas que você puxou hoje aqui, a igreja esteve cantando e você até deu esse feedback à igreja, não é? E aí, como é que fica o coração hoje ao voltar aqui? Eu sei que você já é de casa, mas eu sei que cada momento é uma emoção nova, um renovo, e eu sei que Deus ministra ao coração do cantor em momentos assim. Qual foi a tua experiência hoje aqui em nossa igreja, finalizando este momento aqui das nossas festividades do Meu Junho com Jesus é bem melhor? Dá um testemunho do hoje aqui, por favor, meu irmão. Sim, pastor Adriano. Na verdade, é diferente quando eu vou a algum lugar, alguma igreja que eu nunca fui,
né? A gente nunca sabe como é que vai ser a receptividade, como é que as pessoas, se as pessoas gostam de cantar, se não gostam. Uma das primeiras certezas que eu tenho quando saio de casa, quando venho ao Vale, é a certeza de que será um culto fervoroso. Glória Ao longo a Deus. desses anos, de todos esses anos, das inúmeras vezes em que aqui estive, não houve uma só vez que o culto não tenha sido um culto restaurador, vivificante, que nos enche de graça, de alegria. E como eu falei hoje, pastor Adriano, em uma das minhas falas, enquanto cantava, eu disse que nenhum cantor consegue ser tão bom quanto uma igreja cantando em uníssono. O senhor deve ter percebido que por vezes eu paro de cantar para ouvir a voz da igreja. E é uma satisfação. O meu coração fica extremamente aquecido, né, de ver o povo de Deus ingressando, né, no louvor, né, imergindo no louvor. É uma troca, é uma troca, é uma experiência. Que bênção. Tem que ser muito insensível para não perceber a atmosfera que se instala naquele momento, né? Momento do culto, momento que a igreja está cantando nada mais nada menos do que para o Senhor Jesus Cristo, Glória aquele a que Deus. os salvou, aquele que os resgatou, né? Então isso é uma experiência ímpar e nunca é a mesma coisa. É sempre melhor. Glória a Deus. Amém. Pastor Otávio, graça e paz, amado. Que bom, Pastor Otávio. Você está aqui, né, vivendo também essa alegria conosco de encerrar essa programação, e já é uma praxe, está no calendário da igreja, que o meu junho com Jesus é bem melhor. E você hoje fechou com chave de ouro, mas é sempre muito bom tê-lo aqui em nossa igreja. E aí, como é que você se sentiu estar aqui hoje novamente? Pastor Nicásio, Cristiano, os irmãos, a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, é uma alegria, né, poder estar aqui, é uma grande honra. Vale da Bênção Central é uma igreja que faz parte também da minha história, né? E estar aqui é uma bênção, é uma bênção. No reino de Deus, na eternidade, a gente não tem divisão por placa de igreja, né? Verdade. Então, quando eu venho aqui eu me sinto em casa, me sinto em família, Glória a Deus por isso. não é? E uma coisa que talvez os irmãos não sabem, mas acho que em 1997, 1998, eu era bem pequeno, a minha mãe, ela vinha para os cultos aqui, acho que na quinta-feira, Culto de libertação. alguns cultos domingo, e a nossa família estava passando por uma crise muito grande. E eu me lembro que o garoto com meu irmão, a gente era arrastado por ela para vir para cá. A gente veio para aqui. E eu me lembro que minha mãe derramou muitas lágrimas nos cultos aqui, né? E com certeza mais à frente ela pôde contemplar a providência de Deus, Amém. a Glória direção do Deus. Senhor. E o Espírito Santo, né, nos direcionou, e muitos anos se passaram. E quando eu venho para cá, eu não me esqueço desse São coisas que marcam a vida da gente. eu não me né? esqueço. Não tá entendendo? Porque foram coisas que coisas que marcaram a vida da gente naquele tempo. Lutas difíceis, né? Que marcaram mesmo e trazem cicatrizes, né? Mas que Deus curou, Deus restaurou. Louvado seja Deus. Mas que foram lágrimas que foram derramadas, e quando eu volto para cá e prego aqui, eu me lembro, eu pequeno, orando, clamando a Deus, junto com minha mãe, meu irmão. Não era essa estrutura, era uma outra estrutura. O Senhor pregando. Essa imagem, ela não sai da minha mente nessa infância. Tanto é que todas as vezes, quando eu era pequeno, todas as vezes que a gente saía daqui do culto, tinha um parquezinho numa praça na frente. Aí a gente eu pedia, eu e meu irmão, a gente pedia para comprar um chocolate, um docinho, que sempre tem uma barraquinha do lado da igreja. A gente comprava ali e ia para o parque, né? Pro parque. Rapaz, então assim, é uma marca, sabe? É uma história que fica,
E a igreja Vale da Bênção foi usada por Deus nesse sentido, né? Glória a Deus. Para restaurar, para intervir, né? Eu louvo a Deus pela vida do Cristiano aqui. Nós estávamos juntos lá em Brejo dos Santos, não é? Engraçado que eu fui, né? Andei que só, e aí eu fui pelo Rio Grande do Norte. Aí depois o Cristiano falou, não, vai pela Paraíba mesmo, por Pombal, porque embora seja mais distante um pouco, mas se torna perto porque a estrada é melhor. Aí eu segui a orientação do Cristiano. Quem sabe, sabe, né? Viajou mais do que ontem, né? Então, assim, pra mim é uma alegria, né? Tá aqui, compartilhar do evangelho, das conversas com os irmãos. Eu tô em família, né? Então, louvado seja Deus. Louvado É seja sempre Deus. muito Amém. bom. Reiterando as palavras já ditas, não é? Existem pregadores que a gente fica descansado quando eles estão em nosso púlpito, né? E você é uma dessas pessoas, né? A gente fica tranquilo porque a gente sabe que você vai pregar aquilo que Paulo orientou Timóteo a fazer. Prega a palavra, né? A palavra de Deus. Eu achei muito pertinente suas colocações em relação ao tempo que a gente está vivendo, um tempo extremamente difícil como igreja. A gente já não tem mais pastores que têm essa preocupação de abrir a Bíblia e pregar só a palavra, não é? E eu posso dizer que isso aqui é um remanescente, né? Porque as coisas mudaram. Inclusive, eu queria até responder aqui no ar, né, para todas as pessoas, uma pergunta que me foi feita alguns dias atrás. Eu estava pregando num determinado evento fora do estado e havia lá um pastor que me perguntou, depois de ter me ouvido pregar, quem sabe 20 anos atrás, e a gente não se via há 20 anos aproximadamente. E aí ele disse para mim: rapaz, quando eu tomei ciência que você ia pregar, eu disse, vou matar as saudades. E aí vim lhe ouvir. Que coisa boa. Disse, mas eu estou impressionado. Disse, com que, Varão? Ele disse, é porque, Varão, já faz mais de 20 anos assim que eu vi você pregar. Mas você não perdeu o entusiasmo, você não perdeu, sabe, essa efervescência de comunicar a mensagem. Você continua essa pessoa, né, vigorosa na entrega da mensagem, etc. Qual é o segredo, Varão? O segredo, Varão, é que eu continuo pregando o mesmo Deus. Eu continuo pregando o mesmo Deus. É interessante, pastor Otávio, pastores aqui presentes, cantor Cristiano Borges, demais pessoas que estão nos ouvindo. Essa pergunta para ele foi interessante. Eu entendi. Eu entendi porque muitas pessoas que, da minha época, colegas, né, na época, eu ainda bem jovem, que pregavam comigo em eventos, muitas vezes eu dividia um evento. Antigamente as conferências começavam de quinta a domingo, não sei se você se lembra disso. Quinta, sexta, sábado e domingo. E as igrejas promoviam e a gente fazia essa intercalação de pregadores, de pastores, não é? E muitos desses colegas que ainda resistiram ao tempo, né, como eu, que já passei de 70, mas eles mudaram o seu estilo de pregação, eles, sabe, optaram por uma inovação na forma de pregar. E eu me sinto desconfortável, porque eu não estava habituado a ouvi-los pregando daquela forma. Não sei se eu estou sendo entendido, não é? E hoje eles estão... Então esse pastor, ele imaginava, eu acho que o pastor deve ter entrado dentro dessa esfera pós-moderna, não é? E talvez eu vá ouvi-lo de uma maneira diferente, mas eu disse, eu continuo pregando sobre o mesmo Deus. A gente muda, Varão, mas Deus não muda, Deus né? é mesmo. Ele continua sendo o mesmo, hoje e para todo sempre. Ontem, hoje e por toda a eternidade. Louvado seja Deus. Mas, reiterando as minhas palavras, pastor Otávio, muito bom, né? Eu descanso quando você está nesse púlpito e mais colegas, e a gente fica feliz em saber que dali, né, a palavra de Deus vai ser proclamada aos ouvidos e ao coração do povo, sabendo que o povo vai ser alimentado. Pastor Edson, graça e paz, você tão caladinho aí, né?
Eu sei rapaz, que você só... tem alguma coisa. Você teve presente aqui também Sim. no dia da inauguração dessa emissora, né? E agora com um mês de vida, né? Estamos com quase. Já passamos dos 400 inscritos, né? Já, muito bem. Dos 500. Então, quem sabe, nos 2 meses a gente vai estar né? com um número bem mais elevado. Mas faça aí uma pergunta aí, o Cristiano Amém. Borges, né? Que a gente vai encerrar esse momento, que a gente Sim. tem alguma coisa esperando a gente aí embaixo, né? Graças e paz a todos. Uma Amém. alegria estar aqui com essa equipe maravilhosa. Né? Essa noite realmente foi muito especial. Né? Com essa voz aí cantando, louvando, que preenche o ambiente assim. Até aqui no estúdio a gente percebe isso, né? E que bom, né? Essa orientação que você deu, que o Senhor deu aí acerca da disciplina, né? Mesmo ali você estando diante de uma dificuldade... Rapaz, eu acho que talvez... Eu fico assim, sem acreditar. Eu acho que é modéstia sua, né? Né? Porque parece ser um dom assim que já nasceu com ele, né? Mas a disciplina faz toda a diferença, né? E que bom que você deu essa orientação para os ouvintes, né? Sejam disciplinados, perseverantes e sempre servindo ao Senhor, e Deus supre as necessidades, as dificuldades que nós temos, né? Pastor Otávio, uma bênção lhe ouvir, né? Mais uma vez, sempre sou muito edificado com as suas pregações, né? E hoje você está aí à frente de uma igreja que tem sido muito relevante na nossa comunidade, né? E você é um pastor jovem, assim. E, rapaz, eu queria fazer essa pergunta: como tem sido essa experiência de pastorear pessoas mais velhas que você, né? Uma comunidade assim bem mista em suas idades, na faixa etária. E aí, como tem sido então esse desafio na sua vida? É pela graça de Deus, né? A graça de Deus que Ele nos capacita, nos habilita. E embora seja um pastor jovem, mas o que deve estar em nossa boca, em minha boca e no ensino é a palavra que é eterna. Então eu me apego muito, né, à palavra de Deus, e a autoridade não está especificamente na minha experiência ou na minha idade. Eu tenho 34 anos, mas a minha experiência ou a autoridade está na experiência da palavra, né? Então, pela graça de Deus, Deus tem dado graça, convicção para ensinarmos a palavra e pregarmos a palavra com convicção, com o poder do Espírito. E quem convence é o Espírito, quem orienta é o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele faz o resto, né? Glória a Deus por isso, né? O que o pastor Niedson está falando é bem interessante. Quando eu assumi o pastorado da primeira igreja congregacional Vale da Bênção, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, então eu cheguei bem jovem, 25 anos, menos um pouco, mas eu encontrei lá presbíteros e diáconos com idade já bem avançada, né? E eles se dirigiam a mim: pastor, o senhor, e eu me senti assim, né? Pastor, o senhor, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Acontece esse muito. conflito de geração, né? Muitos, assim, pessoas mais velhas. E Deus, assim, ele capacitou, vocacionou, habilitou presbíteros para estarem, não é, comigo, né, no apoio ministerial, que são bem mais velhos que eu, Sim. mas com um coração, né, de amor, de submissão, de cuidado. São presbíteros que me pastoreiam. É uma experiência que eu tenho também tido lá na igreja. São presbíteros que também pastoreiam o meu coração. Então eu tenho encontrado também cuidado da parte deles com o ministério que Deus tem colocado em minhas mãos, no meu coração. E há às vezes essas situações, né? Gente bem mais velha, senhora, o senhor, pastor. O senhor, né? A gente jovem. Às vezes a gente cumprimenta os irmãos na porta, aí olha assim pra mim: mas o senhor é tão jovem, é tão jovem. Amém, assim, Deus faz a obra assim. É verdade. Minha gente, foi muito bom, mas bom mesmo tê-los aqui, essa mesa redonda, né, que está quadrada agora. Mas eu acredito que os nossos ouvintes, né, certamente essa gente aí está muito feliz por tudo aquilo que foi dito, por tudo aquilo que foi compartilhado.
E eu quero deixar aqui uma palavra de profundo agradecimento a você, Cristiano Borges, viu? Satisfação, pastor de Cássio. Obrigado. Uma benção, continue assim firme. Eu sei que a sua luta não tem sido fácil, não é? Mas o Senhor tem estado com você, né? Tem o ajudado na sua missão, no seu ministério. Às vezes, não é, a tristeza quer tomar conta do coração da gente, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O ministério é sofredor. Hoje, ouvindo o pastor Otávio pregando, há uma expressão que o Paulo diz: sofre as aflições, não é? Sofre as aflições. E é verdade. O ministério, ele é sofredor, não é? Independentemente de qualquer coisa que a gente venha passar na vida, mas o entendimento de que ele é sofredor, isso faz com que a gente também encontre forças em Deus para superar tudo aquilo que pode causar sofrimento, impedir que a gente vá mais adiante, não é? Porque quando você é prevenido dessas coisas, não é? E interessante que Paulo disse para Timóteo: olha para mim, olha a minha trajetória, eu estou descendo a ladeira, né? Você está começando a subir, mas em outras, se fosse nordestino, ele diria assim: a rapadura é doce, mas não é mole não. A rapadura é doce, mas não é mole não. Mas de coração, agradeço a todos vocês. Pastor Otávio, muito bom tê-lo aqui, muito obrigado por sua aquiescência ao convite e também por estar aqui privando com a gente desse momento tão especial. Obrigado, pastor Adriano Batista. Obrigado, pastor Edson. Obrigado, meu diretor aí, todo o sonoplasta. Está ali o presbítero Marcos, Rosemar, essa gente que está sempre aqui, não é? Nos apoiando em todos os projetos da igreja. Não é só a rádio, mas é muito bom a gente ser apoiado naquilo que a gente faz e que tem como propósito glorificar o nome do Senhor. Não é isso aí? Gostaria que todos viessem para que nós pudéssemos registrar esse momento aqui com o Cristiano Borges, com o pastor Otávio, né? Todo mundo aqui.